Aqui a gente vai falar das modalidades. O que são as modalidades? São agrupamentos de signos na astrologia, que falam de três características principais: início, meio e fim. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tudo na vida e tudo em ciclos constitui um início, meio e fim, certo? Por isso que com os signos não é diferente. Eu vou explicar para vocês como é que esses signos se agrupam e também falar que cada elemento, ar, fogo, terra e água, tem o seu signo de início, de meio e de fim. Então a gente vai passar aqui por todos os 12 signos, categorizando a energia daquele signo majoritária como de início, de meio ou de fim. Os signos de início, eles são chamados de cardinais, ou seja, eles iniciam uma ação. Esses signos cardinais, eles têm uma força muito grande de se colocar em movimento. Claro, cada um no seu quadrado, cada um falando de um elemento específico. Então, a gente tem como signos cardinais Áries e o seu oposto Libra, Capricórnio e o seu oposto Câncer. Cada um desses quatro signos fala de um início numa área diferente da vida, em cada um dos elementos. Áries vai falar daquele início no elemento fogo, que tem a ver com a vontade, com o espírito, com aquela liderança nata que o elemento fogo já traz. O signo de Libra, que é o oposto a Áries, ele vai trazer esse início, esse interesse nas relações sociais, nas trocas, no racional. Como é que a gente começa a trazer para o nosso campo mental e para a nossa capacidade de se relacionar, para a nossa capacidade social, essa energia de início, de começar relacionamentos, de começar conversas, de começar a buscar o equilíbrio? O terceiro signo que a gente comentou aqui é o signo de Capricórnio, que está falando desse elemento terra. Então, no signo de Capricórnio, ele tem esse impulso, essa vontade de iniciar projetos que tenham a ver com a matéria. Então, é um signo que planeja, que se dedica, que pensa nos cenários e que tem uma ambição, que tem uma meta profissional ali a ser trazida, que tem a ver com a matéria, que tem a ver com os lados de profissional, né? Com o lado profissional, com o lado material também. E por fim, o signo de Câncer, que é do elemento água, que ele fala desse início das emoções. Quando a gente vai pensar no início das emoções, do nosso lado afetivo, nosso lado nutritivo, onde que está esse início? Normalmente no nosso passado, nas nossas memórias e na nossa família, que são os pontos que Câncer mais fala, né, como energia. Então percebem que todos os quatro elementos, eles têm um signo que marca o início, esse interesse, esse impulso, essa vontade de fazer algo. Se você tem uma concentração desses quatro signos no teu mapa, quer dizer que naturalmente, cada um a seu modo, você tem uma energia de começar as coisas na sua vida mais forte. Enquanto que se você tem uma deficiência ou não tem tanto em equilíbrio isso, pode ser que você sinta uma dificuldade em se lançar em projetos, em começar as coisas. Aí vale entender qual é o signo que está mais deficiente no seu mapa, no sentido de aquele signo que você não tem nenhuma ênfase, que você não coloca numa casa forte, numa casa importante, ou que você não tem muitos planetas ali. É legal olhar para autoconhecimento mesmo, não tem certo e errado aqui, tá, gente? Já vi pessoas com tudo equilibradinho, com uma boa disposição de elementos e que ainda assim não conseguiam mover. Então, isso não é indicativo de nada. É indicativo só que você tem uma configuração energética mais disposta a um lado, inclinada a um lado do que a outro, tá? Então, os signos cardinais são esses, eles são responsáveis pelo início, pelo começo das atividades. Uma vez que você iniciou, você precisa manter. E os signos responsáveis por manutenção de energia, eles têm uma característica muito comum entre eles. Normalmente eles vêm com um grau de teimosia maior, eles vêm com um grau de determinação e de obstinação muito grandes.
Esses signos, não é para menos, né? Eles são responsáveis por garantir que aquela energia que foi iniciada, ela não se perca. Então, uma vez que você começou um movimento, esses signos são os que sustentam aquele movimento em curso, até que aquele ciclo seja finalizado, até que aquela energia seja transmutada. Os signos responsáveis por essa manutenção de energia são os signos do elemento terra, touro, e o complementar, o oposto, né, do elemento água, escorpião, leão, do elemento fogo, e o oposto, aquário, do elemento ar. Então, esses são os signos responsáveis pela manutenção, pela permanência da energia. Não é à toa que a gente fala que touro é aquele signo apegado, que ele tem que ter a memória ali em formato de coisa, sabe? A matéria. Ou se vocês pensarem num touro mesmo, ele demora até ele sair do lugar, mas quando ele sai também, sai de baixo, né? Aquela força. Então tem uma força de nutrição, de fertilidade, de trazer para a matéria, fazer render o dinheiro, trabalhar com rendimentos, com coisas que têm a ver com a prosperidade financeira. Isso é muito do campo de touro. Com a nutrição, com os prazeres, porque é aquela coisa de curtir mesmo o que está sendo vivido, né? Tem a ver com esse aproveitar o momento, aproveitar os prazeres. Quando a gente pensa no signo oposto, que é o signo de Escorpião, a gente está falando aqui de um signo que ele vai para o desapego material, muitas vezes, mas ele entra num nível de apego emocional que é difícil. Não é à toa que a gente fala, né, que é muito comum se ouvir falar que os escorpianos eles guardam muito rancor, porque é o valor emocional que certas coisas têm, para eles é muito difícil de liberar. E uma das coisas mais importantes para o signo de escorpião se dar bem é conseguir liberar um pouco dessa carga para não ficar muito. Por isso que é um signo normalmente muito intenso, muito forte, porque ele absorve muita coisa, ele trabalha muita coisa internamente, ele olha para aquelas coisas, né? Ele não esquece, ele tá olhando ali para aqueles detalhes do que ele guardou dentro dele e ele libera aquilo de uma maneira. Ele precisa liberar para conseguir lidar com as mortes, com as finalizações, com o lado oculto, com as sombras, que é uma parte bem tangível de escorpião. É muito importante quando a gente vai trabalhar as emoções, olhar para aquelas feridas mais doídas mesmo, e a signo de escorpião nos ajuda a ter esse olhar investigativo profundo e sustentar ali o olhar na coisa feia quando precisar para poder curar. Por isso que o signo de escorpião é associado muito à cura, porque ele tem essa resistência de aguentar o tranco das piores coisas para depois ressignificar aquilo. Então é um signo fixo também. Quando a gente pensa no signo de Leão, que é um signo do elemento fogo, ele tem aquela coisa, a Áries foi lá, né, e iniciou e colocou o impulso. O leonino, ele tem aquela coisa magnética, de tudo ele juntar para ele é o líder, ele se coloca em evidência, mas trazendo a galera junto. Então ele tem uma alegria, ele tem um prazer pela vida que aglutina, que consolida, que energiza, que é a característica do elemento fogo, muito presente nesse signo de modalidade fixa. O próximo e o último é Aquário. Aquário tem uma capacidade também de concentração no interesse comum. Diferente do leonino, o foco não está nele especificamente, mas está na possibilidade de cada um pensar o que quiser e isso unir. Ele tem a grande força das massas, da coletividade, dos grandes grupos. Isso tem super a ver com a energia de Aquário, porque é essa capacidade de reunir aquele pensamento que foi iniciado lá atrás por Libra. Então, percebem como os signos eles têm uma maneira muito lógica dentro de cada elemento de sustentar a energia do que iniciou antes? Áries foi lá, rompeu, o Leão vai lá e mantém aquela energia. Câncer foi lá e começou nas memórias no passado, o Escorpião vai lá e retém aquele negócio, mantém aquela energia forte e intensa, aquela emoção. O signo de Capricórnio foi lá, iniciou uma ambição, iniciou um projeto, um planejamento. O Touro vai lá e retém aquela energia
seja na matéria, financeira, no prazer, na vivência, no corpo. O signo de Libra foi lá e iniciou o olhar para o outro, e iniciou o olhar para os relacionamentos, para as trocas, para o universo mental, e Aquário vai lá e sustenta isso, trazendo as grandes massas junto, trazendo a coletividade, trazendo um modo de pensar inovador, disruptivo, que traga essa sustentação do universo mental. Vocês percebem essa continuidade? Bom, como tudo na vida, temos começo, meio e fim. E é por isso que os signos mutáveis, que é da terceira modalidade, os signos mutáveis, eles têm a ver com esse encerramento. Mas, gente, nada na vida se encerra. O final de um ciclo é o começo de outro, certo? As modalidades mutáveis, os signos que estão aqui, eles falam muito dessa capacidade de transmutar, de transformar uma coisa em uma nova. Tem um pouco a ver com a energia de início também, mas é muito mais uma questão de olhar o que tá bom aqui, desapegar disso e construir novos relacionamentos, e construir novas oportunidades, e construir um novo momento. Então, ele tem essa capacidade de reconfiguração e de adaptabilidade. Se você tem uma concentração maior da modalidade mutável no seu mapa, indica que você tem uma facilidade maior em lidar com finalizações, com momentos que sejam de transformação, que peçam uma adaptabilidade, uma mudança às coisas. Coisa que não é tão fácil para quem não tem essa modalidade tão presente. Então, quais são os signos que falam dessa transformação e dessa capacidade de reorganização? A gente está falando no elemento fogo do signo de Sagitário e o seu oposto correspondente no signo de ar, que é Gêmeos. E aí no signo de Terra, a gente tem Virgem e seu oposto no signo complementar correspondente, Peixes. Quando a gente fala do signo de fogo, Sagitário, se a gente pensar lá no começo, meio e fim do elemento fogo, Áries foi lá e começou a vontade. Leão foi lá e liderou, magnetizou aquela vontade. O que Sagitário faz? Ele transforma isso em sabedoria. O Sagitário é aquela transformação do elemento fogo em que ele compartilha a fé e ele instrui outras pessoas. Ele se coloca no servir. Ele é o signo mais elevado de fogo ali, porque ele já passou por esse começo, meio, e agora ele tá no fim, e o fim dele é servir. É prosperar, é fazer isso se multiplicar, isso chegar em mais pessoas como um novo começo. É por isso que o signo de Sagitário ele é muito associado a mestres, à fé, à espiritualidade e a filosofias de vida. Porque é na energia desse signo que a gente começa a transformar esse conhecimento, esse ímpeto que estava lá no impulso de Ares, e a gente trabalhou como uma liderança efetiva e generosa em Leão, a gente passa isso para o grau de servir, de expandir, de chegar em mais pessoas. E é por isso que ele está associado à modalidade mutável, porque ele já tem um certo contorno de não ficar mais preso nas suas próprias configurações, ele já tem uma capacidade de servir. Você vai ver que todos os signos da modalidade mutável têm a ver com serviço. Não é à toa, vou te falar de Gêmeos. Gêmeos é o oposto de Sagitário. Ele não tá ali, tipo, instruindo especificamente aquela coisa, ele não tem essa questão de ser um mestre, né? De colocar como o conhecedor da verdade. Mas Gêmeos, ele tem uma capacidade muito grande de negociação. Então, quando a gente pensa nos signos do elemento ar, então eu comecei lá em Libra a olhar para o outro, a perceber o outro, a validar o outro. Depois eu fui para Aquário, naquela energia de coletividade, de trazer grandes grupos, grandes massas. O que Gêmeos vem me ensinar aí para o servir? Ele vem me ensinar a ser flexível. Que não existe só um ponto de vista ou só outro. A gente não pode ficar numa caixinha olhando o outro a partir só da nossa ótica. Então, no signo de Gêmeos, a gente tem as dualidades, as polaridades, a gente tem os opostos, a gente tem a representação pela mitologia de Castor e Pollux, que são figuras completamente opostas. Uma é divina, a outra é terrena. A gente tem toda essa simbologia aí das dualidades.
Gêmeos fala dessa capacidade que a gente tem em ceder, em acomodar diferentes interesses, em conhecer coisas diferentes que vão para além do nosso repertório exclusivo, individual. É aí uma facilidade em sermos mais leves, em termos conversas mais abrangentes, no sentido de superficialidade mesmo. A gente traz temas diferentes e não se aprofunda tanto em cada um. É a maneira que a gente tem de expandir, de conhecer coisas novas. Isso está muito associado à energia de Gêmeos. Depois a gente vai para a energia do elemento terra, que é Virgem. Lá em Capricórnio, quando a gente vai ver nessa começo, meio e fim, né, do elemento terra, lá em Capricórnio a gente traçou um plano, a gente tinha uma ambição, um objetivo que gerou um plano. No signo de Touro, eu mantive aquela fartura, aquela energia, aquela materialidade. No signo de Virgem, eu vou selecionar o que eu realmente quero manter aqui. Tá, eu mantive tudo, mas o que que me serve? O que que é útil a outra pessoa e o que não é útil? O que é útil para o meu interesse e o que não é útil para mim? O que é saudável para minha rotina e o que não é? Então, é nesse signo que a gente tem essa capacidade de seleção, de organizar e de se ajustar conforme isso acontece. Quando a gente vai arrumar uma casa, por exemplo, não tem uma maneira que funciona melhor. Então, tem vezes que você tem que deixar ir algumas coisas. Quem nunca passou por uma reforma, por uma mudança e não desapegou de algumas coisas no meio do caminho? Isso é muito normal. Isso tem muito a ver com essa questão do mutável, de deixar aí algumas partes para que outras sejam colocadas em evidência e tenham maior utilidade na nossa vida. Virgem é esse signo que tem essa capacidade de organização da matéria de uma maneira mais produtiva que sirva a outras pessoas. E por fim, a gente vai para o elemento água, que é o signo de Peixes. O signo de Peixes, então vamos rever a trajetória da água. As nossas emoções começaram lá no nosso passado, na nossa infância, nas nossas bases com o signo de Câncer. Elas foram mantidas, vistas, aprofundadas no signo de Escorpião. E aí a gente precisa transcender, ir para algo maior, ir para o nosso lado mais sensível, mais intuitivo, mais conectado com a espiritualidade, onde aquela sensibilidade inicial que tem lá raízes na nossa memória, ela de fato se desenvolva para uma conexão espiritual, emocional com algo que vai além. Ela se transforma em arte, ela se transforma em expressão. E nesse convívio com outros elementos e com outras jornadas astrológicas é que a gente finaliza no signo de Peixes como elemento mutável, porque ele é o deixar para trás o seu individual por completo e se unir, transbordar, ser parte de um oceano de possibilidades divino, que é Deus. Então, no signo de Peixes, é onde a gente tem esse transbordo, é onde a gente de fato se conecta no sentido de empatia mais puro que a gente tem dentro da astrologia. É a partir do ponto de vista de Peixes que a gente consegue de fato transbordar e além de se somar ao oceano. A gente deixa de ser gota e a gente passa a ser parte do todo. Bom, gente, deu para ficar claro, né? Que todos os elementos, não importa qual o signo, você tem uma energia de começo, meio e fim. Como que isso se traduz na sua vida, para os seus projetos? Eu recomendo muito que você olhe o seu mapa, olhando onde são os seus inícios emocionais, onde são os seus inícios da vontade, do espírito, do elemento fogo, onde são os seus inícios materiais, onde que você tem esses signos. Se você tem uma ênfase em alguma modalidade ou outra, coloque isso para uso, reflitam sobre isso, vejam como isso se aplica na sua vida a partir do seu mapa astral. Vocês vão ver que vai ganhar uma profundidade esse tema que, olha, eu acho que vocês não estavam esperando. Bom, me coloco aqui à disposição de qualquer dúvida. Estou super disposta a ajudar vocês e espero que vocês consigam perceber essa evolução na vida, nos signos, na forma como vocês se relacionam com as coisas, lembrando que tudo tem um começo, um meio e um fim.
E esse fim sempre está relacionado a uma transformação para servir melhor à humanidade. Isso colabora com o seu propósito. Até a próxima aula.